dois irmãos gêmeos de 11 anos, uma pequena canoa azul, uma cachoeira na Amazônia, uma comunidade em choque. Quando Eduardo e Ricardo Mendes saíram para pescar naquela manhã de julho de 1997, ninguém poderia imaginar que eles jamais retornariam. Pelo menos, não deste lado do rio. O que um caçador encontrou 2 semanas depois desafia toda lógica e razão. Prepare-se para conhecer o mistério dos gêmeos da cachoeira. O sol de julho descia lentamente por entre as copas das árvores da floresta amazônica, no interior do Pará. Eram 16h27 de uma quarta-feira, quando as nuvens carregadas começaram a se aglomerar sobre o pequeno município de Bom Retiro do Igarapé. Um vento morno soprava, trazendo aquele aroma característico de chuva iminente, misturado ao cheiro de terra úmida e vegetação densa. A Cachoeira do Encontro das Águas, como era conhecida pelos locais, permanecia serena naquela tarde, suas águas cristalinas descendo pelos degraus naturais de pedra, refletindo o verde da mata ao redor. Crianças brincavam às margens do rio, como faziam todos os dias após a escola. Entre elas, 2 rostos idênticos se destacavam pela alegria e cumplicidade. Eduardo e Ricardo Mendes, 11 anos, gêmeos idênticos, conheciam cada pedra, cada curva do rio, como a palma de suas pequenas mãos. Eles eram como um só, sabe? Onde um ia, o outro estava junto. Impossível ver um sem o outro, recordaria anos depois Maria Conceição, professora da escola municipal. A pequena comunidade ribeirinha vivia em harmonia com a natureza, e aquele local de águas tranquilas era o playground natural das crianças locais. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, aquele cenário de paz se transformaria no epicentro de um dos maiores mistérios da região. Mas algo estava prestes a mudar para sempre. Eduardo e Ricardo Mendes eram mais que irmãos gêmeos. Eram melhores amigos, confidentes e parceiros de aventuras. Filhos de Antônio Mendes, pescador local, e Luísa Mendes, costureira. Os garotos haviam nascido e crescido na comunidade ribeirinha de Bom Retiro do Igarapé, a apenas 2 quilômetros da Cachoeira do Encontro das Águas. Idênticos fisicamente, ambos de pele morena, cabelos negros e lisos, olhos amendoados e sorrisos fáceis que revelavam dentinhos brancos com um pequeno espaço entre os dentes da frente, os gêmeos se diferenciavam no temperamento. Eduardo, o mais velho por exatos 7 minutos, era o mais cauteloso, responsável e organizado. Ricardo, por sua vez, era o aventureiro, impulsivo e sonhador. Eduardo sempre cuidava do Ricardo. Era como se fosse o irmão mais velho mesmo, sabe? Sempre checando se o irmão tinha feito a lição, se tinha escovado os dentes. Já o Ricardo, aquele era pura energia, não parava quieto 1 minuto. Conta a dona Marlene, vizinha da família. Na escola, ambos eram bons alunos, com Eduardo se destacando em matemática e Ricardo em artes e educação física. Mas era nas águas do rio que os meninos realmente brilhavam. Aprenderam a nadar antes mesmo de andar direito, como muitas crianças ribeirinhas. E aos 8 anos já ajudavam o pai na pesca artesanal. A rotina dos gêmeos era simples. Pela manhã frequentavam a Escola Municipal São Francisco, voltavam para o almoço em casa, faziam tarefas domésticas. Eduardo lavava a louça enquanto Ricardo varria o quintal. E, por volta das 15 horas, estavam liberados para brincar, quase sempre nas proximidades do rio. Eles tinham uma canoa pequena, feita especialmente para eles pelo avô. Chamavam de Relâmpago. Era azul desbotada, mas para os meninos era o maior tesouro do mundo, recorda Antônio Mendes, com os olhos marejados. Na véspera do desaparecimento, ambos estavam animados com a perspectiva de uma pescaria especial. Seu pai havia lhes ensinado uma nova técnica para capturar pirarucu e eles mal podiam esperar para testá-la. O que ninguém poderia prever é que aquela seria a última vez que alguém ouviria as risadas gêmeas ecoando pelas margens do rio. Enquanto a comunidade dormia tranquila naquela noite, uma tempestade se formava no horizonte, não apenas no céu, mas também no destino dos meninos do rio. 10 de julho de 1997. Uma quinta-feira que começou como tantas outras em Bom Retiro do Igarapé. Os gêmeos acordaram cedo, por volta das 5h30, animados com o plano de testar a nova técnica de pesca. O café da manhã foi rápido, tapioca com manteiga e um copo de leite para cada um.
Naquela manhã eu fiz o almoço mais cedo. Deixei pronto o peixe com pirão que eles tanto gostavam. Disse para voltarem antes do meio-dia, porque ia chover forte mais tarde. Eduardo prometeu que voltariam, relata Luísa Mendes, mãe dos garotos. Às 6h15, os gêmeos saíram de casa levando a pequena canoa Relâmpago, 2 varas de pescar artesanais, uma caixa de isca viva, minhocas que haviam coletado no dia anterior, uma garrafa d'água e 2 bananas. Vestiam bermudas idênticas de tecido jeans, Eduardo com camiseta vermelha e Ricardo com camiseta azul, a única forma de distingui-los à distância. O destino era o Poço da Pedra Grande, uma área mais profunda do rio, próxima à cachoeira, conhecida pela abundância de peixes, especialmente após as pequenas chuvas que haviam caído nos dias anteriores. Vi os meninos passando aqui por volta das 6h30. Acenaram para mim. Pareciam tão felizes carregando aquela canoinha. O Eduardo ainda gritou que iam trazer um peixão para mim, conta seu Joaquim, dono do pequeno armazém na entrada da trilha que leva ao rio. Essa foi a primeira confirmação do trajeto dos gêmeos. A segunda e última viria de Pedro Teixeira, um pescador de 62 anos que estava preparando sua própria canoa quando os meninos chegaram à margem do rio. Ajudei eles a colocar a canoa na água. Perguntei se não era melhor esperarem o pai deles para ir tão longe. O Eduardo disse que já conheciam bem o caminho e que o pai havia dado permissão. Eles remaram rio acima, em direção à cachoeira. Isso foi por volta das 7h da manhã. Foi a última vez que os vi, testemunhou Pedro. Às 12h30, quando os meninos não retornaram para o almoço, Luísa ainda não estava preocupada. Não era incomum os garotos se distraírem e perderem a noção do tempo durante as pescarias. Mas às 14h, com o céu escurecendo rapidamente e anunciando tempestade, o primeiro sino de alarme soou em seu coração de mãe. Antônio Mendes, que trabalhava em um barco maior rio abaixo, foi alertado e retornou imediatamente. Às 15h17, ele encontrou a pequena canoa Relâmpago vazia, boiando próxima a uma das quedas menores da cachoeira. Dentro dela, 2 varas de pescar, a garrafa d'água ainda pela metade, uma banana intocada e outra com apenas uma mordida. Mas dos gêmeos, Eduardo e Ricardo, nem sinal. E o mais perturbador, na proa da canoa, escrito com lama ainda úmida, um símbolo que ninguém na comunidade reconheceu, algo semelhante a um espiral com 3 pontas. A tempestade que se formara no horizonte finalmente desabou, como se o céu chorasse pelos meninos perdidos. A notícia do desaparecimento dos gêmeos Mendes espalhou-se pela comunidade como fogo em palha seca. Antes mesmo que o sol se pusesse naquela quinta-feira, mais de 30 moradores já se organizavam em grupos de busca, equipados com lanternas, facões e o profundo conhecimento da região que apenas quem nasce e cresce na floresta possui. Nunca vi nada igual. Todo mundo largou o que estava fazendo. Alguns saíram correndo de suas lojas sem nem fechar as portas. Era como se fossem filhos de todos nós. Relembra o padre Anselmo, da pequena igreja local, que coordenou um dos grupos. A chuva torrencial dificultava os trabalhos, transformando trilhas em lamaçais e elevando perigosamente o nível do rio. Mesmo assim, ninguém desistiu. A busca continuou pela noite inteira, com gritos chamando os nomes dos meninos ecoando pela floresta, apenas para serem engolidos pelo rugido da cachoeira, agora mais violenta devido às chuvas. Na manhã seguinte, sexta-feira, a Polícia Militar de Belém foi notificada e enviou uma equipe especializada em buscas na selva, incluindo 2 mergulhadores. A área de busca foi expandida para um raio de 5 quilômetros a partir do ponto onde a canoa foi encontrada. Procuramos em cada centímetro daquele rio. Os mergulhadores vasculharam até as partes mais profundas do poço. Nada. Nem um chinelo, nem um pedaço de roupa. Era como se os meninos tivessem simplesmente evaporado, explica o sargento Rodrigues, que liderou a equipe policial. No domingo, 3 dias após o desaparecimento, cães farejadores foram trazidos de Santarém. Seguiram o rastro dos gêmeos da casa até a margem do rio. Mas ali, a trilha se perdia completamente. Uma semana se passou. A esperança começava a dar lugar ao desespero. Luísa Mendes, a mãe, havia perdido tanto peso que mal conseguia ficar de pé. Antônio, o pai, continuava nas buscas dia e noite, recusando-se a descansar
movido apenas por café preto e a determinação feroz de encontrar seus filhos. Ele gritava tanto os nomes dos meninos que sua voz simplesmente sumiu. Continuava movendo os lábios, mas nenhum som saía, conta Maria Conceição, a professora que agora ajudava a cuidar de Luísa. A pequena comunidade, tão acostumada à natureza generosa, agora enfrentava seu lado mais cruel e misterioso. A floresta, o rio, a cachoeira, antes fontes de vida e alegria, transformaram-se em um enigma sombrio que guardava o segredo dos meninos desaparecidos. E quando todos pensavam que o mistério não poderia ficar mais denso, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo das investigações. Enquanto as buscas oficiais começavam a perder intensidade, após 10 dias sem qualquer pista concreta, os rumores e teorias multiplicavam-se na comunidade de Bom Retiro do Igarapé. O mistério em torno do desaparecimento dos gêmeos alimentava conversas sussurradas nos alpendres das casas, nas pequenas vendas e após as missas de domingo. Tem coisa errada nessa história toda. Aqueles meninos conheciam o rio como a palma da mão. Nasceram praticamente dentro d'água. Não é possível que tenham simplesmente se afogado sem deixar rastro, argumentava seu dito, curandeiro local e um dos mais antigos moradores da região. 3 teorias principais circulavam. A primeira e mais aceita pelas autoridades era a do afogamento. Segundo essa hipótese, os meninos teriam sido surpreendidos pela correnteza aumentada pelas chuvas recentes, caído da canoa e sido arrastados para o fundo. A ausência dos corpos seria explicada pela presença de grandes cavernas subaquáticas, comuns naquela região de formação calcária. A segunda teoria, mais sombria, sugeria um crime. Boatos sobre garimpeiros ilegais operando nas proximidades levantaram a possibilidade de que os meninos tenham testemunhado algo que não deveriam. 2 semanas antes do sumiço, vi homens estranhos navegando rio acima. Não eram daqui. Tinham sotaque diferente, talvez do Maranhão ou mais de fora ainda, relatou Pedro Teixeira, o mesmo pescador que viu os meninos pela última vez. A terceira teoria, sussurrada apenas pelos mais velhos e geralmente após algumas doses de cachaça, envolvia o sobrenatural. Histórias sobre o curupira da cachoeira, uma variação regional do protetor das florestas que puniria aqueles que pescavam além do necessário ou em locais proibidos, começaram a circular. Aquele símbolo de lama na canoa não é coisa deste mundo. Eu já vi marca parecida em troncos quebrados após tempestades estranhas. É aviso da mata, insistia Dona Jandira, parteira e conhecedora de ervas. A tensão na comunidade atingiu seu ápice quando Antônio Mendes, pai dos gêmeos, confrontou publicamente o delegado encarregado do caso durante uma reunião na escola local. O senhor está mais preocupado em fechar este caso do que em encontrar meus filhos. Se fossem filhos de gente rica de Belém, o senhor já teria trazido helicóptero, equipe de TV, tudo, gritou Antônio, precisando ser contido por amigos. Enquanto isso, algo ainda mais perturbador ocorria na casa dos Mendes. Luísa começou a relatar que ouvia as vozes dos filhos chamando por ela durante a noite. Mais preocupante, jurava que em 2 ocasiões distintas encontrou pegadas molhadas de pés pequenos que iam da porta dos fundos até o quarto dos meninos, apenas para desaparecerem no meio do caminho. O mistério adensava-se como a neblina que cobria o rio nas madrugadas frias. E quando a comunidade pensava já ter ouvido todas as teorias possíveis, o 14º dia após o desaparecimento traria uma descoberta que desafiaria a lógica e a sanidade de todos. Na manhã do 14º dia após o desaparecimento, Jair Fonseca, um caçador experiente de 53 anos, adentrava uma região da floresta conhecida como Mata Fechada, cerca de 3 quilômetros rio acima da cachoeira. Era uma área raramente visitada, mesmo pelos caçadores mais experientes, devido à densidade da vegetação e aos terrenos pantanosos traiçoeiros. Eu não costumava caçar naquela área, mas com tanta gente batendo mato por todo lado procurando os meninos, a caça estava escassa nas regiões usuais. Precisava alimentar minha família, então me aventurei mais longe, explicaria depois. O que Jair encontrou naquela manhã permanece até hoje um dos elementos mais bizarros e inexplicáveis do caso. Numa pequena clareira natural, parcialmente coberta pela copa das árvores,
Havia um círculo perfeito, onde a vegetação rasteira estava completamente achatada, como se algo pesado tivesse pousado ali. No centro deste círculo, cuidadosamente arranjados em formato de cruz, estavam os seguintes itens: 2 camisetas, uma vermelha e uma azul, dobradas com precisão quase militar, sem qualquer marca de sujeira ou umidade, apesar das chuvas recentes. 4 pegadas de pés descalços de criança, impressas profundamente na lama e posicionadas de forma que pareciam se afastar do centro em direções opostas. Um pequeno monte de escamas de peixe brilhantes, algumas de espécies que, segundo especialistas posteriormente, não existiam naquela região. Um desenho na terra idêntico ao símbolo encontrado na canoa, o espiral de 3 pontas. Aquilo gelou meu sangue. As camisetas estavam tão limpas que pareciam recém-lavadas e passadas. Como poderiam estar assim após 2 semanas na floresta? E as pegadas, elas simplesmente terminavam abruptamente, como se os meninos tivessem dado 2 passos e depois levantado o voo, relatou Jair, visivelmente perturbado. O mais alarmante, ao redor da clareira, num raio de aproximadamente 20 metros, todos os animais, pássaros, pequenos roedores, até mesmo insetos, estavam mortos, sem qualquer sinal aparente de violência ou doença. Simplesmente mortos, muitos em posições que sugeriam uma morte instantânea. Jair, apesar de seu ceticismo habitual, não tocou em nada. Retornou imediatamente à vila e alertou as autoridades. 3 horas depois, uma equipe composta por policiais, o delegado e o pai dos meninos chegou ao local, apenas para encontrar a cena drasticamente alterada. Quando chegamos lá, as camisetas tinham desaparecido, as pegadas também. Só restava o círculo na vegetação e alguns animais mortos. O delegado acusou Jair de criar uma farsa, mas eu conheço esse homem há 30 anos. Ele não inventaria algo assim, afirmou o padre Anselmo, que acompanhou a equipe. A descoberta de Jair reacendeu as buscas e trouxe uma nova dimensão ao mistério. Se as camisetas estavam lá, isso significava que os meninos haviam chegado vivos àquele ponto? Quem ou o que havia arranjado os itens em forma de cruz? E mais perturbador ainda, quem havia removido as evidências antes da chegada das autoridades? Mas essa descoberta estava longe de ser o fim. A descoberta na clareira atraiu atenção que ultrapassou as fronteiras de Bom Retiro do Igarapé. Na semana seguinte, uma equipe de reportagem de Belém chegou à comunidade, seguida por 2 investigadores da Polícia Federal e, para surpresa de todos, por um pesquisador americano que se apresentou como Dr. Thomas Klein, antropólogo da Universidade de Michigan, especializado em fenômenos não convencionais em comunidades isoladas. Ele apareceu do nada, falando português com sotaque forte. Sabia detalhes do caso que nem mesmo alguns moradores conheciam. Como ele ficou sabendo tão rápido, estando tão longe? Questionava seu Joaquim, expressando a desconfiança geral. Klein hospedou-se na única pousada local e passou a entrevistar sistematicamente todos os envolvidos no caso. Seu interesse particular nos relatos sobrenaturais e no símbolo do espiral de 3 pontas causou estranheza. Mais intrigante ainda, o pesquisador passava horas na margem do rio, coletando amostras de água e solo, sempre ao amanhecer e ao pôr do sol. Enquanto isso, as investigações oficiais ganharam um novo ângulo quando análises das camisetas encontradas, que o delegado finalmente admitiu terem existido, após o testemunho de 3 policiais, revelaram a presença de um tipo de pólen desconhecido na região. Era um pólen de uma espécie de orquídea, que só existe na Ásia. Como isso foi parar nas camisetas dos meninos? Questionou a botânica doutora Helena Martins, do Museu Paraense Emílio Goeldi, chamada para analisar as amostras. A presença do Dr. Klein dividiu a comunidade. Alguns viam nele a esperança de uma investigação mais rigorosa. Outros suspeitavam de suas verdadeiras intenções. A situação atingiu um ponto crítico quando, exatamente um mês após o desaparecimento, o americano procurou a família Mendes com uma teoria perturbadora. Ele disse que havia encontrado padrões semelhantes em outros desaparecimentos pelo mundo. Falou sobre janelas dimensionais e distorções espaço-temporais associadas a cursos d'água. Parecia loucura,
mas a forma como ele descreveu era como se finalmente alguém pudesse explicar o inexplicável, relatou Maria Conceição, que estava presente durante a conversa. A teoria do doutor. Klein sugeria que os gêmeos poderiam ter sido transportados para outro lugar, não necessariamente mortos, mas inacessíveis por meios convencionais. Ele propôs um experimento: deixar objetos pessoais dos meninos na clareira, na mesma disposição em cruz, durante a próxima lua cheia. Desesperados por qualquer esperança, os pais concordaram. Na noite marcada, uma pequena comitiva, incluindo os pais, o doutor, Klein, o delegado, agora mais aberto a possibilidades não convencionais, e o padre Anselmo dirigiu-se à clareira. O que aconteceu lá permanece envolto em controvérsia e relatos contraditórios. O que se sabe com certeza é que, na manhã seguinte, o Dr. Klein havia desaparecido, deixando para trás apenas seu diário de campo e uma câmera com a bateria completamente drenada. E nas páginas finais do diário, um relato frenético descrevia luzes sob a água e vozes infantis chamando do rio. A investigação tomava agora um rumo que ninguém poderia ter previsto. 3 meses após o desaparecimento dos gêmeos e a subsequente desaparição do Dr. Klein, a comunidade de Bom Retiro do Igarapé tentava retornar a uma difícil normalidade. As buscas oficiais haviam sido encerradas apesar dos protestos da família. A equipe da Polícia Federal retirara-se, deixando apenas um relatório inconclusivo que mencionava circunstâncias anômalas não passíveis de investigação pelos métodos convencionais. Antônio Mendes, o pai, havia retornado ao trabalho mais por necessidade que por aceitação. Luísa, no entanto, recusava-se a abandonar a esperança. Diariamente, caminhava até a cachoeira e deixava pequenos barquinhos de papel com mensagens para os filhos. Foi durante uma dessas visitas, em 28 de outubro de 1997, que ocorreu o primeiro eco, como os eventos posteriores vieram a ser conhecidos na comunidade. Eu estava lá quando aconteceu. Acompanhava a Dona Luísa como fazia às vezes. Ela tinha acabado de colocar um barquinho na água quando ouvimos. Eram vozes infantis, cantando uma cantiga que os meninos adoravam. Mas o som parecia vir de debaixo d'água, testemunhou Dona Marlene. Nos dias seguintes, outros moradores relataram experiências similares. Vozes, risos e ocasionalmente choro, sempre próximos à cachoeira, sempre parecendo emanar das profundezas do rio. Os sons eram mais intensos ao amanhecer e ao pôr do sol, exatamente os horários que o Dr. Klein havia considerado significativos. Em 3 de novembro, o fenômeno intensificou-se. Pescadores relataram ter visto brevemente 2 vultos infantis brincando sob a superfície da água, como se estivessem em outro ambiente, apenas visível através do espelho d'água. As aparições duravam apenas segundos, mas foram testemunhadas por pessoas diferentes em ocasiões distintas. O caso ganhou uma dimensão ainda mais extraordinária quando Jair, o mesmo caçador que havia encontrado as camisetas, trouxe à vila um objeto que encontrara na mesma clareira, um pequeno carrinho de madeira, brinquedo feito pelo avô dos meninos anos antes. O brinquedo estava encharcado, mas com um detalhe perturbador, coberto por uma substância viscosa azulada, que, segundo análises posteriores realizadas em Belém, não correspondia a nenhum material conhecido. O mais estranho é que eu tinha certeza de que aquele carrinho estava entre os pertences que deixamos na clareira na noite em que Klein desapareceu. Mas agora ele voltou, meses depois, e completamente diferente, afirmou Antônio Mendes. A comunidade dividiu-se novamente. Alguns viam nos fenômenos a confirmação de que os meninos estavam em outro lugar, possivelmente tentando comunicar-se. Outros, mais céticos, sugeriam alucinações coletivas alimentadas pelo trauma e pela influência das teorias exóticas do desaparecido Dr. Klein. Em dezembro de 1997, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará, liderados pelo Dr. Carlos Espírito Santo, especialista em geologia e hidrografia, chegou à comunidade. Sua missão: investigar cientificamente os fenômenos. Utilizando equipamentos de sonar e análise de água, a equipe fez uma descoberta surpreendente. Existia uma extensa rede de cavernas subaquáticas sob a cachoeira.
muito mais complexa do que se imaginava anteriormente. Mais impressionante ainda, em alguns pontos, as cavernas continham bolsões de ar e túneis que se estendiam por quilômetros. Descobrimos que a acústica dessas cavernas é extraordinária. Sons produzidos quilômetros rio acima podem ser canalizados e amplificados, emergindo próximo à cachoeira. Isso poderia explicar as vozes, apresentou o Dr. Espírito Santo. A explicação científica trouxe algum conforto, mas deixava muitas perguntas sem resposta. Se eram apenas efeitos acústicos, por que começaram apenas após o desaparecimento? E como explicar as visões de figuras sob a água? O ano de 1997 terminou sem respostas definitivas, mas com uma comunidade profundamente transformada pelo mistério. E quando todos pensavam que a história dos gêmeos da cachoeira finalmente caminhava para se tornar apenas uma lembrança dolorosa, o ano novo trouxe consigo uma revelação que ninguém poderia ter imaginado. Janeiro de 1998 chegou com chuvas intensas, típicas do inverno amazônico. O rio subiu consideravelmente, tornando a cachoeira ainda mais imponente e perigosa. Foi neste cenário que ocorreu o que muitos consideram o capítulo mais extraordinário do caso. No dia 10 de janeiro, exatamente 6 meses após o desaparecimento, José Cordeiro, um garimpeiro que trabalhava ilegalmente em uma área remota cerca de 15 quilômetros rio acima, emergiu da floresta em estado de choque. Sua história, inicialmente recebida com incredulidade, ganhou credibilidade devido ao seu estado físico e aos objetos que trazia consigo. O homem parecia ter visto um fantasma, tremia incontrolavelmente e repetia: são eles, mas não são. Demorou 2 dias até que conseguisse contar sua história de forma coerente, relatou o Dr. Marcos Silva, médico que o atendeu. Segundo José, enquanto explorava um trecho particularmente isolado do rio, encontrou 2 meninos idênticos, de aproximadamente 11 anos, pescando em uma pequena enseada. Inicialmente, acreditou serem Eduardo e Ricardo Mendes, cujo desaparecimento conhecia. Aproximou-se, chamando-os pelos nomes, e os meninos responderam acenando alegremente. Ele disse que os meninos pareciam perfeitamente saudáveis e felizes. Vestiam roupas simples, não as mesmas do dia do desaparecimento, e tinham uma pequena canoa que, embora semelhante a relâmpago, apresentava detalhes diferentes, explicou o delegado, que registrou o depoimento. O estranho ocorreu quando José tentou se aproximar mais. Segundo seu relato, quanto mais perto chegava, mais os meninos e a paisagem ao redor pareciam distorcer-se, como uma imagem refletida em água agitada. A certa distância, José jurou que pôde ver brevemente, através dessa distorção, uma versão diferente da floresta, mais azulada, com plantas que nunca vi antes. Os meninos teriam então entregue a José 2 objetos para levar para o outro lado: um pequeno caderno escolar com desenhos e uma pulseira de contas que Luísa imediatamente reconheceu como a que havia feito para Eduardo. O caderno continha desenhos infantis que retratavam o que parecia ser uma comunidade semelhante a Bom Retiro, mas com diferenças sutis. Mais perturbador eram as anotações, na caligrafia reconhecível de Eduardo, que descreviam o dia em que atravessamos o Rio Brilhante, e mencionavam pessoas iguais mas diferentes e peixes que falam. A comunidade e as autoridades dividiram-se novamente. Para alguns, o relato de José provava que os meninos estavam vivos, possivelmente em algum tipo de comunidade isolada que desconheciam. Para outros, incluindo alguns investigadores, o garimpeiro havia fabricado a história, talvez para desviar a atenção de suas atividades ilegais. Não dá para negar a autenticidade da pulseira e da caligrafia no caderno. São deles. Mas daí a acreditar nessa história de outro lado é demais, ponderou o sargento Rodrigues. Antônio e Luísa Mendes, no entanto, agarraram-se a esta nova esperança. Organizaram expedições particulares à região indicada por José, que concordou em guiá-los apesar de seu visível terror. Durante meses, exploraram cada centímetro da área, sem sucesso. Em março de 1998, José Cordeiro desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas um bilhete que dizia: "Vou buscá-los e trazê-los de volta." Nunca mais foi visto.
O caso dos gêmeos da cachoeira permanecia suspenso entre duas margens: a da explicação racional, cada vez mais difícil de sustentar diante das evidências acumuladas, e a do inexplicável, demasiado fantástico para ser plenamente aceito. E assim, enquanto o tempo passava, o mistério não diminuía, apenas se transformava como as próprias águas do rio que tudo testemunhara. 28 anos se passaram desde o desaparecimento de Eduardo e Ricardo Mendes. Bom Retiro do Igarapé mudou. Ganhou estradas asfaltadas, internet, uma pequena pousada para pesquisadores e turistas curiosos que, ocasionalmente, visitam a região atraídos pela lenda dos Gêmeos da Cachoeira. A história dos meninos transformou-se em parte do folclore local. Crianças crescem ouvindo sobre os irmãos que foram para o outro lado do rio. Adolescentes desafiam-se a passar a noite próximos à cachoeira, esperando ouvir as vozes ou vislumbrar os vultos nas águas. Poucos sabem separar o que é fato do que é lenda. Antônio Mendes faleceu em 2012, após dedicar os últimos anos de sua vida a explorar incansavelmente a região, sempre em busca de seus filhos. Luísa continua viva, agora uma senhora de cabelos brancos que ainda caminha diariamente até a cachoeira, deixando seus barquinhos de papel com mensagens. Ela nunca desistiu. Diz que sonha com eles todas as noites, sempre com a mesma idade. Diz que eles estão bem, mas em um lugar que não podemos alcançar. Ainda, conta Maria Conceição, hoje aposentada e responsável por preservar os registros e documentos relativos ao caso. O caderno de desenhos encontrado por José Cordeiro está preservado em uma pequena caixa de vidro na escola local, junto com a pulseira e fotografias dos meninos. As últimas páginas, descobertas apenas anos depois, quando a tinta invisível foi revelada por exposição acidental ao calor, contêm uma mensagem enigmática: não estamos perdidos, estamos encontrados. Não estamos longe, estamos perto. O rio é o mesmo, apenas flui diferente. Cientificamente, o caso jamais foi solucionado. As teorias vão desde o trágico: os meninos afogaram-se e os corpos nunca foram recuperados, até o criminoso: foram vítimas de tráfico humano, passando pelo sobrenatural, foram levados por entidades da floresta, até o fringe científico: cruzaram algum tipo de portal dimensional. Em 2019, uma equipe de espeleólogos descobriu uma extensa caverna submersa que se conecta a uma rede de túneis secos que emergem a quilômetros de distância do ponto original da cachoeira. Teoricamente, alguém poderia ter entrado no rio e, encontrando uma dessas passagens submersas, emergido em outro local, distante e isolado. A geografia da região é extraordinária e ainda muito pouco mapeada. Há comunidades extremamente isoladas nas profundezas da floresta, algumas com apenas dezenas de habitantes que raramente têm contato com o mundo exterior. É possível que os meninos tenham sido encontrados e acolhidos por uma dessas comunidades, especula o doutor Espírito Santo, que continuou estudando a região após a investigação inicial. Outros, como o padre Anselmo, agora idoso, mas ainda lúcido, preferem uma explicação mais transcendental. Há mistérios neste mundo que a ciência ainda não pode explicar. A floresta, o rio, eles têm seus próprios caminhos e leis. Talvez os meninos encontraram uma passagem que não estava destinada a ser descoberta por nós ainda. Mas isso não significa que estejam perdidos para sempre. O que permanece inegável é o impacto que o caso teve na pequena comunidade. Uma vez por ano, no aniversário do desaparecimento, moradores realizam uma cerimônia à beira do rio, lançando barquinhos de papel com velas. A Cachoeira do Encontro das Águas, antes um local de lazer, adquiriu um caráter quase sagrado. E ocasionalmente, ainda hoje, pescadores e visitantes relatam fenômenos inexplicáveis. Vozes infantis, risos ecoando sob as águas, vislumbres fugidios de dois meninos brincando em uma pequena canoa azul que desaparece quando se tenta olhar diretamente. O rio continua fluindo, como sempre fluiu e sempre fluirá. Suas águas carregam consigo não apenas sedimentos e vida, mas também histórias, mistérios e talvez passagens para lugares que nossa compreensão ainda não pode alcançar. E em algum lugar, seja neste mundo ou em outro,
Dois meninos idênticos talvez ainda naveguem em sua pequena canoa, explorando eternamente as maravilhas de um rio sem fim. O que você acha que aconteceu com os gêmeos da cachoeira? Essa história tem explicação racional ou estamos diante de algo que a ciência ainda não pode explicar? Compartilhe sua teoria nos comentários e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nossos próximos mistérios.